Pessoal, no corte do nosso modelo de hoje, nós vamos fazer um corte com tesoura na parte superior, máquina na parte inferior ou lateral da cabeça. Aqui, como ele vem de um corte marcado, a gente vai fazer um corte disfarçado dessa vez, porém com um disfarce bem raso, porque o cabelo aqui em cima também já está curto. Correto? Começaremos com a máquina 2 na lateral, disfarçado em cima e cortado com tesoura. Pessoal, antes de começar, sempre verifica o pente, verifica a alavanca da máquina, começa o corte, assim como os demais, sempre pela parte de baixo. E sempre lembrando que, se é um corte disfarçado, a gente tem que focar na divisão do cabelo. Se fosse um corte marcado, faríamos a divisão, como já foi feito nos outros cortes marcado, a divisão do cabelo, para que ficasse clara até onde que a máquina pode subir e aonde começa a parte superior. Como é um corte disfarçado, você tem duas opções. Ou sobe com a máquina até metade do cabelo e disfarça no pente livre, ou vem com a máquina utilizando a técnica de disfarce de passar a máquina reta em direção ao teto, afastando ela da cabeça. Correto? Como é um corte disfarçado, você não precisa dividir o cabelo. Pode deixar ele seguindo o nascimento natural dele. Vem com a máquina reta e passa ela reta, não deixa ela curvar para dentro da cabeça. Passa a máquina reta. Sempre penteando para você poder visualizar se está gerando marca ainda. Como é um cabelo que já estava curto, ele gera um disfarce, mas um disfarce bem raso, certo? Se fosse um cabelo maior, poderíamos deixar um disfarce maior aqui em cima também. Aqui na parte de trás, vamos posicionar a câmera num ângulo melhor para que vocês consigam ver exatamente o movimento que a máquina vai fazer. Se vocês repararem, eu também estou protegendo o cabelo da parte superior como se fosse num corte marcado. Por quê? Por ser um undercut, a parte superior vai ficar bem maior do que a lateral. Por mais que eu queira disfarçar o encontro das duas partes aqui, eu ainda quero proteger o da parte superior, porque senão, se o cabelo estiver jogado aqui, quando a minha máquina passar reta, ela vai pegar esse cabelo da parte superior, eu não quero diminuí-lo com a máquina. Depois eu vou cortar ele com a tesoura, mas enquanto eu estiver passando a máquina aqui, eu tenho que proteger ele para que a máquina não diminua o cabelo na parte superior. Então eu vou vir com a máquina reta e vou passar ela reta aqui, ó, nesse movimento, ó, porque aqui a cabeça começa a curvar para dentro. Se eu curvar, eu vou gerar a marcação, ou seja, eu vou vir com a máquina marcando o cabelo. Para mim não marcar o cabelo, eu tenho que vir com ela encostadinha e a partir daqui eu passar com ela reta, para que esses fios fiquem maiores, para gerar um disfarce na divisão do cabelo. Correto? Então, como na lateral, vai começar com a máquina na parte de baixo do cabelo e vem com a máquina sempre rente à cabeça, bem na parte de cima. A máquina passa reta em direção ao teto sem afundar a máquina na cabeça. Onde a cabeça faz a curva, a gente não vai acompanhar a curvatura da cabeça, a máquina vai passar reto, ó, nesse mesmo movimento que eu estou executando agora. Sempre penteando o cabelo para você poder visualizar o que está sendo feito. Sempre lembrando que na parte superior, passar a máquina reta. Embaixo, sempre passando a máquina no sentido contrário ao nascimento do cabelo. Nessas regiões onde o cliente geralmente tem redemoinho, tem que passar em todas as direções contrárias ao redemoinho, para que a máquina consiga cortar exatamente todos os fios. Senão você começa a deixar fios maiores e começa a dar um resultado indesejado no seu corte. Novamente a gente vai repetir o procedimento. Máquina reta em direção ao teto, afastando da cabeça conforme vai subindo, ó. Eu não vou passando ela encostada na cabeça seguindo a curvatura, eu vou afastando a mesma da cabeça para gerar o disfarce. Esse movimento pode até fazer rápido, como eu estou executando aqui, você não pode esquecer
que daqui para cima você tem que afastar a máquina da cabeça em direção ao teto, não curvar para dentro, que senão você gera marca no cabelo. Nessa lateral, nós vamos subir com a máquina somente até a metade e disfarçar o resto do cabelo no pente livre para que vocês vejam também como que é feito na segunda opção. Ou seja, se você estiver inseguro de fazer com a máquina até em cima, você pode também estar utilizando a técnica de pente livre. Vem com a máquina, sempre no sentido contrário do nascimento do cabelo. Passa ela em todas as direções se necessário, até sair totalmente o cabelo da região onde você quer cortar. Depois de passar a máquina, vai ficar essa marcação aqui, e essa marcação a gente vai quebrar ela com o pente livre. Relembrando que a utilização do pente livre deve ser feita com a tesoura posicionada na lateral do pente, ou seja, ela tem que estar paralela ao pente, assim, ó, por cima, não com o bico batendo no pente, porque senão ela vai afundar o pente e com isso eu vou fazer buraco no cabelo. Coloca o pente na marca de modo que o fundo do pente tem que encostar lá na marca. Depois de encostar o fundo do pente na marca, leve o pente para cima e afaste o mesmo da cabeça e corta somente as pontas. Você sempre vai subir com o pente. O fundo do pente encosta na marca, leva para cima, afasta da cabeça e tira só as pontas. E por que tirar só as pontas do cabelo se aqui tem bastante cabelo? Porque se você tirar muito o cabelo e errar, você não tem a opção de consertar. Porém, se você sobe e tira só as pontinhas do cabelo e erra, ou seja, ainda continua marcado, você volta e executa o mesmo procedimento até que fique livre da marca. Agora, se você subir e tirar muito do cabelo e errar, fazer buraco no cabelo, não tem mais conserto. Por isso, sempre que você for subir com o pente livre, afasta ele da cabeça, tira só as pontinhas, volta penteando, volta, tira só as pontinhas, volta penteando, para que você consiga ter um resultado perfeito sem correr nem sequer o risco de estragar o cabelo do cliente, correto? Assim você vai ter um cabelo disfarçado, sem risco nenhum. E sempre lembrando que o efeito que você quer gerar no cabelo é menor embaixo e aumentando para cima. Se você for tirando muito aqui em cima, ele vai ficar marcado, tá bom? Então tire menos na parte superior e mais na parte inferior, ó. Tiro mais embaixo e o meu pente vai sempre afastando da cabeça na mesma direção que foi a minha máquina lá. Vou subir com ele afastando da cabeça. Assim eu consigo gerar um disfarce na lateral, o cabelo fica disfarçado, utilizando a técnica de pente livre. É o mesmo resultado que você tem com a máquina, você está tendo com o pente, porém com a máquina você tem um pouco mais de agilidade. Você não precisa trocar o pente, vem com ela direto, passa ela reta e ela já vai gerar esse disfarce. Mas se sentir seguro, a técnica de pente livre também pode ser utilizada nessas situações. Então, depois de disfarçar o cabelo todo utilizando a técnica de pente livre, a gente tem um resultado idêntico ao da máquina, porém de uma forma mais tranquila, porque a máquina talvez te dê insegurança, então você pode utilizar a técnica de pente livre. Mas sempre lembrando, tem que subir afastando o pente da cabeça, porque senão eu vou subir deixando todo o cabelo curto e com isso eu vou gerar uma marcação. Pode ver que aqui, ó, na lateral do cabelo, ele gerou um disfarce bem raso, ou seja, não tem aquela divisão clara entre a lateral e a parte superior, está levemente disfarçado porque o cabelo já estava curto e gerou o mesmo disfarce que eu tinha com a máquina aqui na parte de trás, ó, tá vendo? Também está levemente disfarçado, você não consegue ver a nítida divisão entre a lateral e a parte superior. Vem um cabelo extremamente curto e aqui o cabelo bem maior, porém você não vê uma divisão clara. Ele vem e faz a emenda do cabelo aqui com perfeição, tá ok? Isso é um corte disfarçado. Sempre que vocês forem falar corte disfarçado, vocês vão estar falando de disfarce entre lateral e parte superior. Quando é o disfarce
no corte lateral é um corte degradê, correto? Então, se você tiver que disfarçar as máquinas na lateral, você está falando de disfarce dentro do corte degradê. Quando é um corte disfarçado, estamos falando de disfarce entre lateral e parte superior. E corte marcado também, é lateral e parte superior, tá ok? Tudo que for lateral aqui embaixo, na lateral da cabeça, é degradê. Aqui em cima é corte marcado ou disfarçado, tá bom? Na parte superior do cabelo do nosso modelo, nós vamos cortar com tesoura, utilizando a técnica dos dedos, ou seja, eu vou me basear na medida dos dedos para estipular a altura que vai ficar o cabelo. O primeiro passo na técnica de cortar com tesoura é umedecer o cabelo. Pode ser cortado com o cabelo seco? Pode, porém é ruim, porque o cabelo voa, o cabelo não te dá um resultado tão bacana e dificulta o seu corte em alguns casos, se o cabelo estiver com resíduos, se o cabelo estiver embaraçado, certo? Então, umedece o cabelo. O primeiro passo, depois de umedecer, é pentear o cabelo todo para frente. No caso de cabelos cacheados, ondulados, como é o caso do nosso amigo aqui, ele não vai obedecer o penteado correto aqui, ele vai ficar levantando, mas não tem problema. Ainda assim, penteie todo o cabelo para frente. Então, tanto faz você começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O principal é estipule a altura do corte com o cliente para você saber se será cortado com 3 dedos, com 2 dedos ou com 1 dedo, correto? O primeiro dedo sempre atrás do segundo, como já foi explicado para vocês, para que o corte seja rente aqui, ó. O pente é guardado no dedão, na parte superior da mão, e o seu corte é feito de forma rente entre o primeiro e o segundo dedo, tá ok? No corte do nosso modelo, nós vamos efetuar a frente do corte com 3 dedos, para que ele fique um pouquinho maior, ou seja, do nascimento da raiz do cabelo até a minha linha de corte, vou ter a medida de 1, 2, 3 dedos. Guarda o pente aqui e efetua o corte nessa região. Sempre lembrando que eu devo começar sempre nos cantos. Eu nunca começo no meio para evitar que fique ponta nos cantos sem cortar. Então eu vou começar bem no cantinho do cabelo, 3 dedos, vou verificar se aqui não está passando o cabelo, porque muitas das vezes eu vejo o pessoal executar o corte, ele pega o corte e leva a mão muito para trás, então sobra cabelo aqui. De 3 dedos passaremos então a ter 4 dedos de cabelo. Esse cabelo não vai ficar na altura que a gente deseja. O cabelo deve ser pego exatamente no ponto aonde ele nasce. Tem que ficar retinho aqui, exatamente no ponto ele nasce. E a minha mão vai acompanhar a curvatura da cabeça, certo? A cabeça dele aqui, ó, frente levemente arredondada, a minha mão também está posicionada seguindo o desenho natural da cabeça. Depois de pegar todo o corte, sempre tente posicionar o cabelo até o segundo nódulo do dedo aqui, ó. Não deixe ele vir até o final, porque você pode se machucar aqui no final. Então pega o cabelo, segurou, verificou se aqui está correto, a medida dos dedos está correta, um dedo sobre o outro, bem colado aqui, não pode estar aberto, certo? O dedo tem que estar fechadinho aqui. Vem e executa o corte na parte superior. Sempre verifica, antes de soltar, se você cortou todos os fios, se você não está deixando fio de cabelo para trás. Depois de cortar o primeiro, sempre lembrando que nós penteamos o cabelo para frente, e pentear para frente é uma única vez, eu não posso toda vez que eu cortar eu pentear, porque senão eu apago a linha que eu estou criando aqui. Vou pegar uma parte do que eu cortei e vou juntar com o que está sem cortar, ou seja, o que eu cortei está aqui e esse aqui está precisando de cortar. 1, 2, 3 dedos. O pente guardado aqui no meu dedão, corto rente a minha mão, sempre lembrando que, ó, por exemplo, se eu soltasse agora, deixando essas pontas para trás, isso traria um resultado ruim ao meu corte, vai ficar um corte todo despontado. Então sempre antes de soltar, verifica se todos os fios foram cortados. E segue a mesma sequência até o outro lado, ó. Um pedaço do que eu cortei está aqui, a medida dos meus dedos estão corretas, a posição da tesoura, da mão e do pente aqui estão corretos. Sempre os primeiros cortes que vocês forem fazer, façam com calma, se policiem, para que vocês não esqueçam esse passo a passo.